Oi. Amém, meus irmãos. Sejam bem-vindos, família. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós já estamos no capítulo 4. Vamos estudar hoje os 11 primeiros versículos do capítulo 4, do livro de Apocalipse. Nós estamos acompanhando as lições do Leandro Lima. E hoje nós vamos pegar bastante material do Leandro, inclusive a forma como ele dividiu esse texto para explicar, muito didático, nós vamos utilizar, tá bom? Vamos ler, irmãos, dos versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, vamos ler juntos o versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar? É verdade, Senhor. Tu és digno, Senhor nosso, de receber glória, honra e poder. O Senhor criou todas as coisas. Por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. O Senhor nos trouxe uma nova vida e nos criou novamente para o louvor da tua glória. E por causa disso nós podemos dizer hoje que o Senhor é digno, nós te glorificamos, nós te honramos e sabemos que do Senhor vem todo o poder este, por meio do teu Espírito, capaz de abrir o nosso entendimento, o nosso coração, mais uma vez, para a gente entender a tua palavra, a tua verdade eterna. Que assim o Senhor faça, se agrade em fazer nessa manhã, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como algo que acontece distante de nós pode afetar nosso mundo, a nossa realidade aqui e agora. Por exemplo, se você veio de carro, você certamente se preocupa com o preço da gasolina, que por sua vez, você nem sabe, não tem ideia, tem certamente, no preço dos barris em dólar. Isso significa dizer que a nossa atenção vira lá para os Estados Unidos nesse momento também. Lembra que nos Estados Unidos teve eleição há pouco tempo, uma confusão medonha para o lado de lá,
E isso reverbera aqui no Brasil. Algo que acontece distante de nós pode afetar o nosso mundo. Uma vacina que vacinas estão sendo desenvolvidas em outros países, então os nossos olhares estão voltados para fora, algo que está acontecendo longe, mas que tem a ver com a nossa vida. E assim a gente poderia tecer aqui vários e vários exemplos, como o nosso olhar muitas vezes está voltado para fora, porque isso tem a ver com a nossa vida aqui e agora. Geralmente nós olhamos para essa realidade de maneira horizontal. O que está acontecendo do nosso lado, o que está acontecendo, eu falei em nível global, mas a gente poderia ter utilizado exemplos aqui mais locais, mas o fato é que nós olhamos para o nosso lado, seja numa proximidade bem próxima ou distante, porque sabemos que alguma coisa que acontece nesse nosso espectro aqui vai ter consequência na nossa vida. Mas sabia que o que acontece hoje com a gente, no nosso mundo, na nossa realidade aqui e agora, é só parte da história? O livro de Apocalipse nos mostra uma realidade paralela. O livro de Apocalipse é como se estivesse descortinando uma realidade que a igreja muitas vezes não atenta, a realidade celestial. Veja, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no primeiro século para uma igreja sofredora, para uma igreja que precisava de alento, uma igreja que precisava de socorro, para uma igreja que precisava de conforto. E é interessante, porque quando nós buscamos dar conforto para alguém, quando a gente pensa em consolar o irmão, a gente quer trazer à memória alguma coisa da nossa vida local, e etc, que é válido. Mas veja o que João está fazendo, o Espírito está fazendo João fazer e ver. Ele está mostrando à igreja sofredora que a igreja, ela tem uma dimensão celestial, e ela tem uma vida celestial, e essa igreja que sofre na terra, ela já triunfa, perseverando, mas ela já é vitoriosa. E é nesse descortinar que João é espiritualmente levado a ter essa visão do trono da graça, essa visão celeste, para mostrar a realidade da igreja, que ela é mais do que vencedora. E essa realidade a gente vai ver como uma realidade de um outro mundo, tem tudo a ver com a forma como nós enxergamos esse mundo e essa realidade, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas alegrias e os tempos contemporâneos. A igreja, ela é uma igreja que sofre, mas é uma igreja vencedora ao mesmo tempo. Vamos olhar, eu estou seguindo exatamente a partir de agora as divisões propostas aqui por Leandro Lima. Vamos lá. A primeira coisa que antes da gente entrar, melhor dizendo, no capítulo 4, vamos fazer um apanhado assim rápido. O que é que a gente estava vendo até então? As igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia. Percebe que é uma igreja que fala de sofrimento, essas igrejas sofrem, essas igrejas padecem, elas estão sofrendo, por exemplo, ataques de falsos mestres. Elas sofrem. Tem igrejas pobres, igrejas perseguidas, igrejas que sucumbem diante do falso ensino. Tem essa realidade que nós temos visto até então. Não obstante, a partir do capítulo 4, a gente começa uma nova sessão. Essa visão que João está tendo a partir de agora, mostrando essa nova dimensão da igreja. Não nova, eterna, não é? Mas para a revelação agora é algo novo para a gente. A primeira coisa a gente vai ver que há uma porta para o céu aqui. Veja, irmãos, olhem no versículo 1 o que é que diz novamente. Diz assim: depois destas coisas, olhei, não necessariamente depois da revelação Apocalipse, tá bom? Eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Exatamente, o depois dessas coisas aqui significa uma nova visão. A grande visão da segunda parte do livro começa a partir de então. A mesma voz que falou com João antes, ordenando que ele escrevesse o conteúdo da visão que recebera e enviasse para as 7 igrejas da Ásia, agora ele convida a subir
através de uma porta, a fim de que ele veja as coisas que vão acontecer e assim as possa registrar. Interessante, né? Há muitas visões, ou pseudo-visões de pessoas que foram arrebatadas. Eu até tratei sobre isso um dia desses, rapidamente, e essas visões elas são relatadas com um propósito muito mais de especulação, não é? Essas ditas visões, novas visões do céu, ela tem muito mais o propósito de especulação, uma curiosidade para saber como é que vai ser no céu, e também ela muitas vezes pode ser utilizada como uma questão de orgulho. Eu recebi uma visão que você não recebeu. De certa maneira, eu acho que eu estou mais assim com o Pai. Ele me chamou para visitar lá o trono celestial, e vocês não. Então, é estranho. Mas aqui, eis uma visão em que a gente pode confiar plenamente. O Senhor Jesus, ele chama João como o último apóstolo vivo, não é? Para trazer essa revelação e essa mensagem de conforto para a sua igreja. Eu vou mostrar a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Já foi visto e já nos é relatado hoje. E hoje nós podemos saber aquilo que é necessário que saibamos. O que é que vai acontecer depois dessas coisas? Não há lugar mais para especulação. E muito embora muitas pessoas gostem desse tipo de assunto, né? Muito embora muitas pessoas entrem em tais e muitas discussões, mas aqui eis a revelação final de Deus. Essa revelação, a verdade é que é uma porta para o céu aqui. O Senhor queria trazer essa mensagem para a igreja. Mas a visão do trono que João acaba vendo é uma visão do trono que é santo e misericordioso. Veja os versos 2 e 3 agora. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele recebe essa visão como se seu espírito tivesse deixado o seu corpo, ido até o trono de Deus. Talvez você lembre do relato do apóstolo Paulo, quando ele vai justamente relatar as suas visões, não é? Em 2 Coríntios capítulo 12, e eu estava falando aqui sobre, muitas vezes, essa questão de especulação e de orgulho, de pessoas que dizem ter ido até o terceiro céu, digamos, usando a linguagem paulina. E é interessante que no episódio em que o apóstolo Paulo relata essas visões, ele relata assim, meio que forçadamente, forçadamente, ele diz, é necessário que eu fale, por causa dos falsos mestres que estão colocando em xeque o meu chamado apostólico. Então, é como se Paulo, depois de muita relutância, ele começasse a relatar tudo aquilo, e quando ele vai falar em terceira pessoa, eis que eu conheci um homem, etc, etc, sendo o apóstolo, o próprio apóstolo Paulo. Eis aqui, irmãos, é como se tivesse João deixado o seu corpo e ido até o trono de Deus. E qual é a primeira coisa que ele avista? Qual é a primeira visão que João vê aí? Vocês conseguem perceber nesse texto? Qual a primeira coisa que ele avista? O que é que chama mais atenção? A porta aberta, eu posso considerar, né? Mas vamos dizer, ele passou pela porta. Mas depois da porta. No verso 2. O trono. A primeira visão que ele tem, justamente essa questão do trono. Eis armado no céu um trono. E esse trono, ele é repetidas vezes aqui citado em Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, só nos capítulos 4 e 5, o trono é citado, são citadas 17 vezes. Você vai encontrar essa palavra trono 17 vezes. E se você olhar até o final do livro de Apocalipse, depois do capítulo 5, a gente vai ver essa expressão repetida mais 21 vezes. E qual é o propósito nessa repetição? E pense que é uma chave de interpretação bíblica. Palavras que são repetidas, você precisa olhar com mais atenção. E aqui o que o Espírito quer nos mostrar é a soberania de Deus, porque onde há trono, há domínio.
Onde há trono, há governo. Onde há trono, e nesse caso, há alguém assentado no trono. Isso é muito sugestivo. Isso pretendia revelar ao Deus que os tronos terrenos, por mais importantes que fossem, eram insignificantes diante do trono celeste. Lembra-se da realidade do mundo paralelo? A igreja era muitas vezes levada a olhar aqueles que estavam sentados no trono. Se nós olharmos para esse recorte do capítulo do século I, quem estava sentado no trono? Era o Sóter, era o Domiciano, eram os imperadores. Então eram aqueles que regiam o mundo com mão de ferro, eram aqueles que massacravam e perseguiam a igreja. Então quando a igreja olhava para o trono do mundo, estava ocupado por um homem, inimigo de Deus, pelos poderes seculares. Mas eis que o Espírito leva João, e quando ele chega no céu, o alento do coração de João é ver que no céu há um trono, e não somente há um trono, há alguém assentado nesse trono. Enxerga o trono do céu, onde tem alguém sentado. Alguém reina. Esse é o grande significado. Vocês lembram? Essa passagem aqui, e todo o livro de Apocalipse, ele vai ter um paralelo no Antigo Testamento. Depois eu desafio vocês, para que vocês leiam em casa, Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7 e Ezequiel capítulo 1. Tá certo? Pegaram aí? Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 7. Então você vai ver tronos lá, você vai ver visões. Então tem um paralelo imediato aqui com essa visão do trono. Vamos pegar a visão de Isaías. Lembra quando no início do capítulo 6, Isaías ele revela a visão que estava tendo, que o Senhor fez ver. Ele começa de uma forma muito melancólica. No ano da morte do rei Uzias. Era um ano difícil para Israel, onde o trono estava vazio. Então, de uma perspectiva humana, eles tinham motivos para ficarem desesperados. O trono está vazio. O trono ocupado significava muita coisa. Significava dizer que Deus estava preservando um rei. E através desse rei viria aquele cujo reinado não tem fim, Jesus Cristo, né? 2 Samuel capítulo 7, essa era a promessa. Mas eis que Isaías, quando vê o trono, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso traz alento para o coração do povo de Deus. Mesmo quando parecer que as coisas estão assim, indo de mal a pior, a ingerência, a perseguição, a batalhas e a lutas sem fim, há alguém que está sentado no trono e ele rege o universo. Eis aqui a visão que João está tendo para trazer alento ao seu povo. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo o relato de João. João foi levado aos céus e ele teve uma visão. Ele diz: gente, lá tem um trono. E a igreja, quem está sentado nesse trono? Ele dizia: não é César, não é Domiciano, não é nenhum governante desse mundo, é o rei do universo que está assentado no trono. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Nós olhamos muito para as coisas desse mundo. Quem está sentado na cadeira de Brasília? Quem está assentado no Palácio do Planalto? Ou quem está assentado lá em Washington, na Casa Branca? Nós olhamos para essas coisas e ficamos, de acordo com quem estiver assentado ali, a minha sorte vai mudar isso ou aquilo. Eu queria que você olhasse para além disso. Eu queria que você olhasse para o mundo paralelo, em que Cristo está assentado no trono, um Deus poderoso e fiel. No mais, irmãos, todos os reinos desse mundo irão ser abalados, todos os reinos desse mundo irão ruir. O que hoje se assenta em 4 anos sai, no mais tardar em 8 anos, mas o Senhor, Ele reina de geração em geração, e por isso no nosso coração pode haver paz plena, total, completa. O trono está ocupado. Depois ele vai começar a falar sobre pedras preciosas, não é? Aí a gente já começa a ficar meio confuso, que tanta pedra é essa? Eu não sou especialista em pedras preciosas, vocês são, irmãos?
Não. Eu sou especialista em cheixo, você sabe o que é cheixo, né? Sei lá, foi o que veio à mente aqui. Não sei se vocês têm alguma especialidade melhor do que a minha. Acho que vocês têm, né? Imediatamente eu me achei assentado. Ele vai falar, versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Essas pedras, elas vão ser repetidas aqui em Apocalipse, mostrando a glória do trono, a preciosidade, a beleza, a riqueza desse trono. E isso é precioso para a gente enxergar, precioso para a gente olhar. E essas pedras fazem parte da descrição da nova criação. Daqui a pouco, eu não sei como diz a tradução de vocês aí, por exemplo. Pedra de jaspe de sardônia, ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Todas as versões dizem isso? Fala sobre arco-íris? O arco celeste, é a mesma expressão aqui. 3 pedras preciosas ornamentais. Aqui, o Leandro Lima, ele vai fazer esse jogo pensando nas cores das pedras, dizendo que tudo tem um significado. E essas pedras têm um certo significado. Bem, se um arquiteto humano não colocaria cores aleatórias, não é? Coloca cores aleatórias? Não, né? O arquiteto celeste também não. Há um significado nisso, há uma mensagem. Ele vai falar, por exemplo, que o jaspe, nesse aspecto aqui, o jaspe ele tem várias cores, mas aqui o jaspe branco, no capítulo 21, verso 11, se você quiser dar uma olhada lá, capítulo 21, verso 11, mesmo livro de Apocalipse, ele diz a qual tem a glória de Deus, está falando da Nova Jerusalém, ok? O seu fulgor, seu brilho, seu esplendor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Então aqui ele vai classificar essa pedra como essa pedra de jaspe cristalina, é a visão do trono. E aqui ele vai falar do sardônico, né, que é vermelho, e aqui essa esmeralda, que é verde, mas aqui a gente tem essas expressões aí como um arco-íris. Olha o que o Leandro vai falar. Ele entende que essas cores configuram um importante simbolismo e não são aleatórias. O arco-íris ao redor do trono, ele fala da misericórdia de Deus, mas tem um ponto aqui, deixa me ver. Em 3 pedras que descrevem o aspecto mais central do trono celeste, não é isso, mas vamos lá. Esse aspecto aqui. Essa pedra branca, ela fala sobre a santidade de Deus. E pense aqui num trono e está sendo rodeado. Não é? Então, primeiro tem essa questão das pedras. Então, a gente pode pensar que nessa pedra branca que simboliza santidade, numa revelação geral a gente vê isso. O vermelho que aponta para o pecado e a redenção. E o arco-íris aqui é muito sugestivo. O arco-íris, ele aponta para o quê? Para a aliança de Deus. O arco-íris aponta para a paz, né? O arco-íris ao redor do trono fala da misericórdia de Deus. Esse arco-íris a gente vai ver onde? Primeira vez? Essa é para as crianças, hein? Vocês escaparam. Mas lá em Gênesis 6, não é? No meio do juízo de Deus, aqui toda aquela... né? O juízo de Deus caindo sobre o mundo, mas ali é o arco da aliança. Isso aqui, simbolizado aqui em Apocalipse, mostra que mesmo em meio ao caos, a promessa de Deus continua fiel. Deus continuará misericordioso para com o seu povo. Isso é importante a gente pensar. Essa promessa de Deus que é imutável, essa misericórdia de Deus que nunca falha. Lembrem-se, há um trono. O Senhor está sentado nele. Ele tem todo um esplendor e toda glória. E esse trono está rodeado. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Os 24 tronos e a igreja gloriosa. Olha o que diz o versículo 4. Vamos ler juntos, irmãos? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Veja, dá para entender aqui, há um trono central, não é?
E aí que ele começa a descrever que há 24 tronos, né? Nesses tronos tem os anciãos, os 24 anciãos. E aqui a gente pode pensar na majestade do trono, que ele é servido por 24 reis aqui, esses reis anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. E esses anciãos, eles não representam ameaça alguma para o trono de Deus. Eles podem servir ao grande rei sem ameaça e sem medo, mas de bom grado. Alguém que foi conquistado única e exclusivamente pela graça de Deus. Veja, para o século I, o que é que a gente pode pensar? Roma. A gente pode pensar que os reinos que foram subjugados por Roma, de certa maneira, estavam servindo a Roma, mas era uma relação amigável, tranquila? Não, era sob ameaça, é porque nós temos mais armas, o nosso poderio bélico é maior, o mundo pertence a Roma, então era uma questão de sobrevivência em meio a ameaças. Aqui a gente vê o trono central, o trono de Deus, e os 24 anciãos servindo ao Senhor Deus nesse reino de paz e justiça. Veja esse número 24, e se você está atento às aulas de Apocalipse, a esse texto, você vai perceber que os números eles têm algo a mais a nos explicar e a nos falar. 24, por exemplo, aqui que é citado, é um número emblemático na história bíblica. A gente pode pensar aqui em 12 vezes 2. 12 patriarcas. E esse deve ser o significado mais aproximado aqui desse texto. Pensando no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pensando no Antigo Testamento, havia o quê? 12 patriarcas. Né? Simbolicamente, depois, as duas tribos lá dos filhos dos descendentes de José, né, eles são chamados, se transformam em tribos. Mas no Novo Testamento, a gente tem 12 o quê? 12 apóstolos, né? 12 discípulos. Então, simbolicamente, eles simbolizam justamente essa igreja. Leandro vai dizer, portanto, a utilização do símbolo dos 24 anciãos remete à unidade do povo de Deus em ambos os testamentos representados no céu. Então, esses 24 anciãos aqui simbolizam o quê? A visão da unidade da igreja, não é? Agora no céu. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olha que coisa legal. Isso nos mostra que há uma unidade da igreja entre os dois testamentos. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem, quando foi que nasceu a igreja de Cristo? Se vocês pudessem aí fazer uma pesquisa rápida na mente de vocês, no conhecimento bíblico, onde foi que a igreja de Cristo nasceu? Alguns poderiam pensar, eu acho que foi em Atos dos Apóstolos. Né? Parece que é a primeira coisa que vem à mente. A igreja de Cristo, ela nasce em Gênesis, na verdade. A igreja de Cristo nasce em Gênesis. Onde tem um povo escolhido de Deus, ali está a igreja do Senhor. Ali está a igreja do Senhor. Então a gente pensa no Novo Testamento, é a igreja. E no Antigo Testamento, é o povo de Israel. A igreja é o Israel de Deus em todos os tempos. Esse é o ponto aqui. Os anciãos, a tradução aqui presbiteróis, né, a alusão aos presbíteros, são homens responsáveis pelo governo da igreja na terra. Que responsabilidade, né, pastor? São os líderes da igreja na terra. O termo, portanto, aplica-se aos líderes da igreja. Veja agora que o círculo dos anciãos, ele é o círculo mais próximo aqui do trono. Logo após a descrição do brilho das pedras aqui. Esses presbíteros somente podem estar tão próximos do trono santo por causa do sangue que expia o pecado, e agora eles podem estar perto do trono de Deus. Veja aqui algumas expressões que a gente encontra que falam sobre uma igreja que está sendo recompensada. Quais são as promessas que são prometidas às igrejas fiéis, aos perseverantes, ao remanescente fiel? Eu estou pensando, voltando um pouquinho, fazendo essa digressão, pensando nas igrejas, nas 7 igrejas. Há recompensas? Vocês lembram se há recompensas para os fiéis? Que tipo de recompensa? Vamos lá no capítulo 2. Posso nem me alongar aqui, mas vamos lá. Somente capítulo 2, verso 10. Alguém pode ler esse texto? Não temas o que há de padecer, eis que o diabo
O que é prometido nesse texto? Exato. A coroa da vida. A coroa da vida. Agora, outro irmão pode ler aí o capítulo 3, verso 5. Qual é a recompensa aí para os irmãos? Capítulo 3, verso 5. E outro irmão, capítulo 3, verso 21. Nós adiantarmos aqui. Sim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ok, as vestes brancas, essa é a igreja de Sardes, ok, obrigado. Capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Se assentar no trono de Deus. Portanto, João não viu somente aqui um trono maior do que os outros tronos, mas viu também o povo de Deus como reis diante do Senhor, desfrutando da recompensa prometida por sua fidelidade. E veja que essas expressões aqui, vestes brancas, coroas, os anciãos aqui, de certa maneira, eles estão tomados também dessas características, mostrando que é uma igreja que é recompensada, uma igreja que ela é vencedora, uma igreja que foi encontrada fiel. Vamos para um outro ponto aqui, irmãos. A gente vê aqui que nesse trono há guerra e paz diante dele. Vamos ler os versos 5 e 6, a parte A. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Queria que você ficasse atento agora. Eu já falei que Apocalipse ele tem um paralelo muito grande com o Antigo Testamento, e você vai perceber isso de uma maneira muito intensa a partir de agora. Primeiro está falando de relâmpagos, vozes e trovões. Isso nos remete, sabe o quê? Qual episódio? Quando Moisés recebe a lei lá no Monte Sinai. A esse aspecto aqui de relâmpagos, vozes e trovões. Abra lá em Êxodo 19, 16 e 17. Êxodo 19, versos 16 e 17. Algum irmão pode ler, tá bom? Veja, a expressão aqui, relâmpagos, vozes e trovões. Essa expressão ela vai ser repetida outras vezes no livro de Apocalipse, sendo que todas elas, quando aparecem, elas têm a ver com o juízo de Deus. Veja, a gente está pensando na misericórdia de Deus, mas está pensando aqui no juízo divino. E mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver as muitas pragas que tem a ver com o juízo de Deus. No Apocalipse a gente encontra muitas pragas, não é? E elas são claramente moldadas segundo as do Êxodo. E o que é que isso significa? Essa é uma garantia para o povo sofredor, que o Deus é soberano e que Ele há de vingar a sua igreja. Ele há de tratar com os inimigos da igreja. Então aqui a gente vê essa expressão de juízo divino, quando a gente vê sobre relâmpagos, vozes e trovões. Veja agora, ele vai falar sobre um mar de vidro. Isso é muito interessante, gente. Ao redor do trono há 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpagos, estou no verso 5, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. A gente já explicou um pouco sobre isso, lá no capítulo 1, no versículo número 4, nós já vimos um pouco sobre essa questão aqui dos 7 Espíritos de Deus. Há diante de um trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. O que é que isso significa? Veja, mar, no livro de Apocalipse, significa muitas vezes o mal. Pense agora comigo
no Antigo Testamento. Vocês lembram de um episódio em que o mar foi um empecilho entre a fuga e a libertação? Dei muitas dicas para vocês, né? Não. Vou reformular isso aqui. Há um episódio? Claramente. Qual episódio estou falando? Exato. Do Mar Vermelho. Esse é o episódio. E veja, esse mar vai ser relatado de novo em Apocalipse, lá no capítulo 15. Eu queria muito que você abrisse nesse texto. Capítulo 15. Olha que interessante. Versos 2 e 3. Vi como, vocês estão comigo? Capítulo 15, versos 2 e 3. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, olha de novo aqui, tendo harpas de Deus, e entoavam que cântico? O cântico de Moisés. Não é? Lembre-se que lá no Antigo Testamento, quem abriu o mar vermelho foi Moisés, através do poder de Deus. Aí vai continuar, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa preciosa, essa relação tão harmoniosa e tão bela entre o Antigo e o Novo Testamento. O cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Se os irmãos do louvor estão bem atentos, talvez tenha uma dica importante aqui para algum cântico que possa surgir por aí no culto. Não é? Gente, esse mar de vidro, ele é identificado espiritualmente com o mar vermelho, por causa da menção justamente ao cântico de Moisés, tornando um simbolismo do novo êxodo do povo de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham vencido quem? Faraó. E no Novo Testamento, numa visão apocalíptica, vocês vão ver isso mais para frente, obviamente, há uma vitória sobre a besta e a vitória sobre o falso profeta. E a partir dessa vitória, eles serão levados ao novo céu e à nova terra. Eis a imagem aqui de redenção. Olha que interessante ainda no capítulo 13, como eu falei que o mar em Apocalipse significa algo mal, né? O mal que vem do mar, por exemplo. A gente pode assim dizer. No capítulo 13 vai falar que a besta sobe, sabe de onde? Do mar. No capítulo 17, verso 15, vai dizer que as águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas, sobre os quais Babilônia, a grande meretriz, está assentada. Veja, remete-se mais uma vez ao mar, agora de maneira negativa. A visão do mar de cristal diante do trono é um testemunho perene de que as forças hostis já se encontram domesticadas diante do trono de Deus. Qual é o estado desse mar agora? Da visão de Apocalipse. Qual a visão desse mar? Qual o aspecto desse mar que a gente pode dizer? É um mar de quê? É um mar de vidro. Por quê? Porque agora o povo de Deus pode passar por sobre esse mar, porque agora esse mar não é mais um empecilho, esse mar agora que impedia a libertação do seu povo, agora, de uma vez por todas, por causa da morte do Cordeiro, agora esse mar é de vidro, você pode passar. Agora nós podemos nos achegar ao alto e sublime trono, nós podemos nos achegar à presença do Deus Todo-Poderoso, porque agora o mar é de vidro. Não seremos consumidos por esse mar, não seremos mortos. A besta perdeu totalmente o seu poder. O mar já aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor esmagou a cabeça do inimigo. Permanece o céu, o símbolo dessa derrota do dragão, o qual aguarda apenas sua expulsão definitiva. Sabe qual é o fim da serpente? Ele vai ser... Tem muito spoiler hoje, né? Ele vai ser atirado no lago de fogo. Para a serpente, para o inimigo de Deus, o mar continua aberto.
para os santos, ele se fechou, ele se torna de cristal, há acesso ao nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. Vamos a mais um passo. Vamos ver sobre os 4 seres viventes e a criação redimida. Capítulo 4, versos do 6 ao 8. Capítulo 4, versos 6 ao 8. E também no meio do trono e à volta do trono, veja como está, né? A centralidade do trono aqui. O trono sempre tomando o centro da história, o trono de Deus. E também no trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por detrás, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, vamos fazer aquele exercício do Antigo Testamento. Eu pedi para vocês lerem depois Ezequiel, mas vamos dar uma olhada em Ezequiel no capítulo 1. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 1. Vamos lá, a partir do verso 5. Quem pode ler, meus irmãos? Então, versículo número 13. Opa, pausa. Eu vou usar um controle imaginário aqui, tá bom? Os 4 seres, né? E aqui está dizendo seres viventes, né? 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Veja. Quando a gente chega em Apocalipse, que são quantos são os seres? 4 seres viventes, não é? Continua, por favor. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 olhos, como também cada um deles 4 asas. E os seus, era até o 13, Seria perfeito o 13, mas já até o 14, tá bom? Pronto, há um paralelo muito grande aqui em Ezequiel capítulo 1, a visão do trono e o fato de dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A gente vai fazer alusão aqui a Isaías no capítulo 6, que é outra revelação, outra visão que o profeta do Senhor teve. Vamos pensar um pouquinho aqui, Ezequiel, e aqui eu vou fazer um apanhado breve, que tem a ver com todo essa porção da Escritura. Ezequiel aqui, ele é um profeta que atua durante o exílio. Então ele está vendo o povo de Deus assim amedrontado em relação ao domínio babilônico, inclinado, não é,
a adorar de certa maneira o rei babilônico. E aqui Ezequiel, tem essa visão mostrando que a igreja Israel, não deveria temer o seu inimigo humano, ou não deveria se prostrar diante dele, porque todas as vezes que o Senhor Deus quer fazer isso dessa maneira aqui nos profetas, ele mostra o trono de Deus. Veja que coisa gloriosa, para que a igreja possa saber, e aqui eu vou fazendo aqui esse paralelo, já que a gente leu Ezequiel, dá para a gente fazer esse paralelo de maneira mais clara, para saber quem está assentado no trono. Outra coisa que queria que vocês entendessem, antes da gente chegar aqui e fazer esse paralelo mais próximo, é que depois dessa visão, vai falar algo interessante. No versículo 13, por exemplo, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e dela saíam relâmpagos. Lembra? Ainda agora nós falamos sobre trovões e relâmpagos. E na ocasião eu falei que isso remete o quê? Ao juízo de Deus também. Veja agora, se a gente pegar as duas imagens, é claro que elas não vão ser semelhantes, idênticas. Mas, obviamente, a gente percebe que a visão de João está dentro dessa visão aqui de Ezequiel. Leandro Lima vai dizer o seguinte, que provavelmente seja a descrição de algum tipo de anjo, justamente baseado em Ezequiel. Anjos esses que carregam o simbolismo da criação representada por animais selvagens. Quais são os 4 animais? Agora eu volto para o Apocalipse, tá bom? Quais são os 4 animais representados aí? Leão, bezerro, né? A águia e o semelhante a homem, né? O rosto semelhante ao de homem. Em geral, os comentaristas eles atribuem isso à criação divina representada no céu por 4 seres viventes juntamente com a igreja. É como se fosse toda a criação representada diante do trono de Deus e juntamente com a igreja. Veja que a gente está pensando aqui no aspecto da redenção, da nova criação divina. Aqui Isaías lamenta, quando a gente chega em Isaías 6, ele está lamentando porque os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois vocês vão ver lá em Isaías capítulo 6. E você percebe agora que é difícil imaginar, né? Se a sua mente for muito fértil, vai falar de vários olhos, né? Dessa questão desses olhos e que agora eles podem ver o trono de Deus. Quando Isaías tem a visão, quando ele vê o trono de Deus, ele diz assim: ai de mim, Senhor, ai de mim. E é justamente nessa altura que o anjo ele vai e toca na boca de Isaías, e o seu pecado é perdoado. Veja, e aqui agora no aspecto da redenção, com esse livre acesso que se tem, a criação olha para Deus e não é consumida. A criação olha para Deus e ela não precisa mais temer. Ou seja, essa proximidade, isso em termos mais claros, isso mostra a obra completa do Senhor Jesus Cristo e mostra a criação redimida e mostra a igreja vitoriosa. Ou seja, nesse novo aspecto que a gente vê agora na nova criação. Veja, meus irmãos, eu queria que vocês olhassem para os versos do 9 ao 11. Essa parte última ela é um pouco mais complicada de entender, mas vamos para essa parte final. Apocalipse 4, versos do 9 ao 11. Vamos ler juntos essa parte? Quando esses seres...
Você percebe agora que o tempo verbal ele muda agora para o futuro? Quando esses seres viventes derem glória, o que aponta aqui para a consumação de todas as coisas. Esse tempo futuro onde esses anciãos irão dar glória e vão se prostrar diante do Senhor. É curioso porque alguns entendem que o homem, no seu estado de glorificação, ele está passando por um processo de aperfeiçoamento tal, que ele será como Deus. E aqui a gente percebe que é diferente. Você vai ser glorificado, santificado por completo, mas a posição entre Criador e criatura está bem estabelecido para todo sempre. Veja, nesse futuro apontado aqui por João, ele coloca agora esse mesmo trono que está no centro, e ele vai dizer que os 24 anciãos, eles têm uma atitude que é de se prostrar diante daquele que vive. E algo simbólico aqui e extraordinário que eu acho nesse texto, talvez um dos aspectos mais preciosos desse texto, é o que eles fazem com a coroa. Prestem atenção o que é que acontece aí, o que é que eles fazem com as suas coroas? Eles depositam aonde? Diante do trono. Veja que curioso, tudo aquilo que a igreja conquista por causa da sua fidelidade, mediante a graça de Deus, de todos os seus esforços, da sua perseverança, ela recebe, ela é coroada, ela é premiada. E sabe qual é a atitude da igreja redimida? Sabe qual é a atitude da igreja glorificada? É pegar essa coroa e depositar aos pés do Senhor. É como se ela dissesse, se hoje, de alguma maneira, uma coroa e um prêmio chama muita atenção do nosso coração, e a gente muitas vezes trabalhamos por essas coisas, por esse reconhecimento, por essa recompensa, e aí hoje é uma luta muito grande, né, irmãos? Mesmo sendo salvos, nós olhamos para as recompensas, para os elogios, para isso ou para aquilo, com muita resistência, mas de alguma maneira isso mexe com o nosso coração. E quantas são as vezes que nós de alguma maneira furtamos a glória que pertence ao Senhor? Mas eis aqui uma igreja perfeita, quando ela pega a sua coroa, aquilo que recebeu do próprio Deus, ela deposita aos pés daquele que tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou seja, o desejo nosso deve ser, a partir de agora, deve ser de glorificar a Deus e não guardar para nós nenhum tipo de honra. Sabedores de quem nós já temos recebido, vem da parte de Deus. Permanecer com as coroas, com as premiações como sendo algo humano, é algo muito tentador e não é algo benéfico para a gente. Eis aqui uma aplicação para que nós tratemos o nosso coração. E saber, meus irmãos, que se nós estamos falando aqui no aspecto futuro, olhando para o presente, que o nosso desejo seja sempre glorificar a Deus com aquilo que temos. Eu estava vendo um relato de um cantor muito famoso, é o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, ele é uma das vozes mais belas da música cristã, também da música como um todo, não é? Uma vez que artistas seculares reconhecem o talento de Leonardo Gonçalves, uma pessoa que treinou a vida toda a sua voz, uma pessoa que cuidou bastante da sua voz. Ele tem uma tradição adventista, e talvez você conheça um pouco dessa tradição, não é? Onde tem, eu esqueci o nome dos colégios que tratam, que eles chamam, mas assim, que tinha um acompanhamento vocal, teoria vocal. Então ele tratou sua voz durante muitos anos, e ele disse que orou aos 15 anos, quando ele começou a entender um pouco mais sobre música. Ele começou a orar, e ele dizia assim: Senhor, eu quero alcançar, vou dizer em minhas palavras, ele usa outras palavras, mas eu quero alcançar a perfeição naquilo que eu posso. Eu quero treinar o máximo possível para fazer os melismas, para entender toda a teoria e para fazer toda a parte técnica das músicas. E ele disse que começou a orar e treinar, orar e treinar, orar e treinar. E aí ele vai dizer dar um alerta para a gente. Ele diz que os cantores geralmente são muito preguiçosos, não é?
Não sei se é verdade, não é? Eu não vou nem me classificar que eu não sou cantor, não é? Mas aí ele treinou e orou, e ele sentiu a sua voz sendo aperfeiçoada, de modo que com o passar do tempo, ele conseguiu assim um nível técnico muito bom, muito elogiado. Até que em 2016 ele sentiu sua voz falhar. Começou a sentir sua voz falhando, e em 2017 ele acabou descobrindo que ele tinha um problema nas pregas vocais muito sério do lado esquerdo, não é? Ele, na questão da comunicação do cérebro, ela passava por um processo de paresia, acho que é esse o termo técnico, não é paralisia, mas paresia. Então, ele não conseguia mais ter toda a sua potência de voz. Então, ele vai explicar, foi uma questão viral, etc, etc. Ele vai dar esse relato. E o médico dizia para ele assim, nunca mais você vai cantar, procure outra profissão. Ele disse que pensou na mesma hora, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E com o passar do tempo, com muito esforço, ele ainda está cantando, inclusive ele fez uma regravação de Tapeceiro, de Estênio Márcio, depois você pode dar uma olhada, ficou preciosa demais essa canção. Mas o que chama a atenção é que no início da carreira de Leonardo Gonçalves, ele dizia assim ao Senhor, Pai, eu quero ser o melhor que eu puder, fazer o melhor que eu puder para a Tua glória, nunca para a minha glória. Isso fica muito claro na forma como ele trata essa dificuldade vocal. Com muita serenidade e muita tranquilidade, sabendo que vem do Senhor, sabendo que tudo concorre para a glória de Deus, e lembrando ainda do que tinha falado antigamente, dizendo, Senhor, se eu cantar, se eu for o melhor, que seja para a Tua glória. Vejam, meus irmãos, como isso faz toda importância, como isso faz diferença na nossa vida, de entender que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus nessa vida, deve ser para a gente glorificar ao seu santo nome. Eu estou aqui diante de uma igreja onde temos vários talentos. Eu estou diante de uma igreja aqui que nem sei, mas que Deus há de derramar tanta graça, tantos talentos. Vocês que são jovens, adolescentes, vocês nem imaginam onde Deus pode levar vocês. Vocês que são já experimentados na graça de Deus e no reino de Deus, Deus ainda pode renovar tanta graça na vida de vocês, tantos dons na vida de vocês, na vida eclesiástica, na vida profissional, mas nunca queira guardar glória para você. O homem foi feito para dar glória e não receber. E quando ele recebe, é uma tragédia anunciada. Veja aqui os anciãos coroados, que belo. E agora eles depositam as suas coroas aos pés do único Deus que é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. É por isso que o salmista no Salmo 115 vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, isso é muito perigoso para nós, mas ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a glória. Quem é esse Deus? Nós devemos proclamar, Tu, não nós, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, encerrando essa parte da aula, e nós vamos para a ceia do Senhor. Nós só podemos dizer isso ao Senhor nessa manhã, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor. Se temos alguma coisa, Pai, nessa vida, sejam bens materiais, sejam talentos, dons, vem do Senhor. E nós queremos depositar aos Teus pés. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda glória.
a honra e o poder. Porque o Senhor criou todas as coisas. Porque foi da tua vontade, Senhor Deus. O Senhor que é vitorioso. Na tua vitória somos mais do que vencedores, Pai. Isso basta para nós. Saber que o Cordeiro está assentado no trono. Quero pedir que o Senhor traga paz aos corações. A certeza de que o Senhor domina e governa todas as coisas. Pandemia, pós-pandemia, crise, superávites, bonança, escassez, o dia bom, o dia mau, não importa. O que importa é que o Senhor está sentado no trono. Nós queremos olhar para além deste mundo, olhar por trás das cortinas, a igreja que vence, a igreja que é mais do que vencedora. Nos faça olhar, Pai, nos faça olhar para o trono de Deus, está sentado. Amém.